Então hoje no livro A Gênese a gente vai começar nessa temática fatos tidos como sobrenaturais. A gente vai ao longo dos slides vendo que na verdade a revelação espírita baseia-se fundamentalmente em leis. Se conhece normalmente as leis que regem os fenômenos físicos. Com o espiritismo a gente começa a tomar conhecimento das leis que regem os fenômenos espirituais, tirando e demitificando completamente a história de sobrenatural, de fantástico, de milagroso, de fora de estabelecido em leis. E é isso que nós vamos estar hoje começando a compartilhar. Vamos ver aqui a introdução do livro O Evangelho comentado por Emmanuel, Mateus capítulo 11, versículo 28. Jesus, o nosso Salvador, estende-nos os braços amoráveis e compassivos. Com ele a vida enriquecer-á de valores imperecíveis. E à sombra dos seus ensinamentos celestes, seguiremos pelo trabalho santificante na direção da pátria espiritual. Vamos fazer aqui algumas colocações em cima desse texto de Emmanuel. Então, primeiro, é significativa a importância que a doutrina espírita nos chama da sua conexão profunda com o Evangelho do Cristo, com o próprio Cristo. Afinal de contas, ele coloca como modelo e guia de toda a humanidade. Mas aqui vai mais além as informações que a gente pode compartilhar, porque ele diz Jesus, o nosso Salvador. Afinal de contas, é muito contestado por alguns irmãos nossos, principalmente evangélicos, o fato de julgarem que, pela razão de acreditarmos em reencarnação, não haveria necessidade de um Jesus Salvador. Porque aí eles dizem Salvador de quê? Não tem a reencarnação? A vida não continua sempre? Como é que na doutrina espírita se pode contextualizar Jesus, nosso Salvador? Mas na verdade é no Espiritismo que essa expressão ganha maior profundidade e veracidade. Porque a missão maior do Cristo foi acordar o homem para a sua real natureza, a espiritual. Para a vida espiritual simbolizada no reino de Deus. Então, tudo aquilo que é a marca de maior importância no ensino de Jesus tem o seu respaldo e sua aprovação no ensino dos Espíritos. Então, ele é nosso Salvador de quê? Das ilusões da matéria, dos enganos de se viver em busca exclusivamente de interesses materiais e satisfações físicas, que faculta com que a grande maioria da humanidade, ainda submetida ao materialismo, seja por ele escravo. De fato, Jesus veio libertar dessa escravidão, que é a projeção dos objetivos da vida só em termos materiais, e que faz com que a maioria das pessoas passem a vida num estado de inconsciência delas mesmas, vivendo a procura insaciável de satisfazer necessidades instintivas e materiais que nunca se resolvem e morrem presas e escravas a esses interesses. É por isso que na visão espírita Jesus é Salvador profundamente, porque ajuda-nos a tirar de uma vez por todas o véu da ilusão dos sentidos, que nos separava da conscientização da vida espiritual como sendo a vida plena e o objetivo maior da nossa encarnação. Porque a gente se introduz em um corpo físico para utilizar esse corpo como uma banca escolar, como um instrumento de despertamento aos valores reais que são os espirituais, não para estar se iludindo e se projetando nele, como a maioria da humanidade escrava do materialismo faz. Então, na visão espírita, Jesus de fato é nosso Salvador, não só de nós espíritas, mas de toda a humanidade.
na medida em que a pessoa se sensibiliza a seus ensinos e começa a colocar metas e objetivos espirituais na sua vida. É isso pelo qual nós temos Jesus como sendo o nosso Salvador, plenamente. E continuando ainda um pouco mais no que Emmanuel diz: estende-nos os braços amoráveis e compassivos. Com ele a vida enriquecer-se-á de valores imperecíveis. Então vamos aqui compartilhar alguma informação sobre que riqueza é essa de valores imperecíveis que Jesus nos possibilita. Exatamente aqueles que não têm nada a ver com a matéria, nem com a transição das coisas do mundo das formas, o mundo das ilusões, como diz o povo oriental, o Maya, o mundo da projeção dos sentidos, que é esse no qual nós estamos inseridos, e neles, envolvido pelo automatismo dos instintos e das necessidades básicas, a maioria das criaturas humanas vive pobre e na miséria, mesmo sendo aparentemente ricas algumas de bens materiais. Mas enquanto a pessoa não trabalha o despertamento do tesouro interno, que são os valores espirituais, ela vive na ilusão do acúmulo de coisas e objetos, como se aquilo de fato significasse riqueza real. Quando elas deixam quando menos quer, quando pode ser retirado delas quando elas menos esperam, e como de fato elas não têm propriedade nenhuma, o único e verdadeiro proprietário é Deus. E a gente é colocado aqui na terra como mordomos, responsáveis, muitas vezes infiéis, por aquilo que as leis divinas nos responsabilizaram. Mas a gente é dono de nada. Mas ter consciência disso é preciso estar conquistando riquezas espirituais, que vá ocupar espaço em nós. Então as pessoas se entulham de situações, até de pessoas e objetos, para tentar preencher o vazio espiritual que tem. Quando acordam para os ensinos de Jesus e dão de fato real valor, aí os espaços que antes eram dos entulhos e das aparentes realidades materiais são paulatinamente substituídos. Aí a gente vai começar a dar valor à aquisição das virtudes, da paciência, da confiança, da esperança, da humildade, da caridade e de todos os valores espirituais que não têm espaço nas pessoas que não estão acordando espiritualmente. É esses os valores imperecíveis e que Jesus se dispõe a nos enriquecer, desde que a gente o permita. Porque a ajuda dos espíritos do bem, planejamento do próprio Cristo é para toda a humanidade. Agora a questão é que não é imposto a ninguém. Nós é que temos que oferecer aberturas e possibilitar que esses valores sejam de fato estabelecidos em nós. E concluindo, à sombra dos seus ensinamentos celestes, seguiremos pelo trabalho santificante, na direção da pátria espiritual. A sombra é a segurança sob a proteção dos seus ensinamentos celestes. Seguiremos pelo trabalho santificante, que sempre é bom lembrarmos que Emmanuel usa muito a palavra santificante como sinônimo de espiritualizante. Pelo trabalho espiritual que a gente esteja fazendo com a gente mesmo e com isso estabelecendo roteiros para a pátria universal ou pátria espiritual. Vamos então começar o nosso tema, fatos tidos como sobrenaturais, no livro A Gênese.
Vamos ver aqui o primeiro slide, que está no capítulo 14, esse tema. O perispírito é o traço de união entre a vida corpórea e a vida espiritual. É por seu intermédio que o espírito encarnado se acha em relação contínua com os desencarnados. É, em suma, por seu intermédio, que se operam no homem fenômenos especiais, cuja causa fundamental não se encontra na matéria tangível e que, por essa razão, parecem sobrenaturais. Então, os espíritos vão nos esclarecendo do seguinte: há uma multidão de fatos considerados sobrenaturais ou fantásticos, cuja causa e entendimento justo se encontra quando a gente estuda o corpo espiritual, o perispírito, o corpo intermediário que todos nós temos, quer estejamos encarnados ou desencarnados. Há uma série de fenômenos e de fatos milagrosos, fora do comum, que são facilmente explicáveis quando a gente estuda o perispírito e estuda a influência que o mundo espiritual tem no mundo físico a partir das energias que intermediam esse corpo espiritual. E é isso que aqui nós começamos a tomar conhecimento. Então, é por seu intermédio que o espírito encarnado se acha em relação contínua com os desencarnados. Estamos vendo direitinho o que é que está sendo dito. Está sendo dito o seguinte: olha, nós temos relações contínuas com os desencarnados, mesmo que a maioria de nós não veja, não perceba, mas continuamente a gente está em relação com o mundo espiritual. Não só o físico, que também é de espíritos encarnados, mas com os desencarnados, quer sejamos médios ostensivos ou não. Então, o espírito encarnado se acha em relação contínua com os desencarnados e é, em suma, em resumo, por seu intermédio, que se operam no homem fenômenos especiais, cuja causa fundamental não se encontra na matéria tangível e, por essa razão, parecem sobrenaturais. Por exemplo, um fato que é muito comum entre nós espíritas: alguém entrando num estado de transe, expressar um fenômeno de psicofonia, que anteriormente era chamado de incorporação. Quem não sabe nada de espiritismo, nem de corpo espiritual, diz: mas o que é isso? A pessoa mudou de voz, entrou uma coisa dentro dela, ela se tornou outra pessoa. Como é que se explica isso? Isso é uma coisa do outro mundo? Isso é algo, alguns mais afoitos podem até dizer que é algo de feitiçaria. Que história é essa? E aí alguém modifica a voz, pode inclusive modificar a fisionomia, e durante aquele fenômeno de transe mediúnico, aparentar que ali está acontecendo uma coisa do outro mundo. E a gente sabe, o espírita sabe, que não é coisa do outro mundo, coisíssima nenhuma. É um fenômeno que ocorre no mundo material pela interferência do mundo espiritual em cima ou embaixo de leis que estabelecem essa possibilidade. Então, é isso que aqui está sendo dito, porque é muitos os fenômenos aparentemente fantásticos que, estudados as leis que regem eles perdem todo o impacto de maravilhoso, porque é algo que está dentro das leis divinas. Leis essas que nós passamos a estudar no Espiritismo, leis espirituais. Então, cuja causa fundamental não se encontra na matéria tangível, na matéria física, e que por essa razão parecem sobrenaturais, mas não são. E também não são de dar medo, porque o espírita que estuda como funcionam essas leis e o fato em si, não vai estar tendo pavor
em situações inusitadas onde alguém, num transe mediúnico, apresenta-se através dela uma entidade espiritual desconhecida. Porque a gente sabe que isso não é patrimônio do espiritismo. Um fenômeno de psicofonia pode acontecer em qualquer lugar, com qualquer pessoa, a qualquer instante. Independente de crença religiosa, de cultura, nada a ver, é um fenômeno que não tem patrimônio para ninguém, pode acontecer com qualquer pessoa. É nas propriedades e nas irradiações do fluido perispirítico que se tem de procurar a causa da dupla vista ou vista espiritual. Aqui também se pode chamar vista psíquica, da qual muitas pessoas são dotadas, frequentemente a seu mau gosto, assim como da vista sonambúlica. Então aqui é citado mais 3 desses fenômenos que ocorrem, cuja causa e entendimento se dá quando estudamos as leis espirituais, o perispírito e as possibilidades de realizações durante a nossa existência física de espíritos encarnados. Então são eles aqui. A dupla vista ou vista espiritual, que é a pessoa entrar em um estado de semitranse e quando olha perceber algo que está fora do ambiente onde ela está. A pessoa nem está dormindo, nem está acordada, mas exatamente por isso ofereceu possibilidades para que o seu corpo espiritual registrasse pelos sentidos visuais que não eram exatamente dos olhos físicos, algo que esteja acontecendo fora daquele ambiente. Há registro desses fenômenos ao longo de toda a história do homem. E só agora, com a doutrina espírita, é que eles são catalogados, estudados, dentro de um campo de explicações sistemáticas e bem definidas de por que eles acontecem. Aqui também é citado vista espiritual e que se pode chamar vista psíquica e também a vista sonambúlica. Então, o sonambulismo não deixa de ser um estado de semitranse, no qual abre as possibilidades espirituais e psíquicas muito maiores do que quando a pessoa está usando o corpo físico. É porque, na verdade, o nosso corpo físico, ele tolhe, encarcera, mata, poderíamos dizer, muitas possibilidades do nosso espírito. É por isso que o nosso espírito, quando tem a menor possibilidade de libertar-se, como se dá quando a gente vai dormir, ele faz isso o mais rápido possível, porque, na verdade, em termos de essência espiritual, nós temos a compreensão da cadeia que é o corpo físico. Quando a gente está acordado durante o dia, não. Para a maioria de nós, e principalmente as pessoas que não têm noção de espiritualidade, o corpo é a vida. Para quem tem a noção de espiritualidade bem trabalhada, o corpo é cadeia, é prisão, é sofrimento, não é vida, é exatamente o contrário. E aí o que se passa? No caso mesmo de dupla vista, de vista espiritual, quem tinha uma possibilidade mediúnica, que para alguns seriam fantásticas, inéditas, e tinha abundância, era Eurípides Barçanufo, que tinha a possibilidade do que a gente chama de bicorporeidade, que era entrar num estado de transe, apresentar-se em outro lugar e naquele outro lugar o corpo espiritual dele se adensar de tal forma de ele poder atuar no mundo físico. Então, é aqueles casos que nas biografias de Eurípides são contados de ele estar dando aula e às vezes ter entrado mesmo durante a aula no estado de semitranse ou de transe, onde o corpo físico dele ficou ali estático. E ele materializou-se num sítio ou no lugar onde alguém estava passando uma urgência médica,
porque ele exercia muito o que hoje é feito por um obstetra, por um médico, que na época a gente chama de parteiro. Então, às vezes, em situações de emergência, ele realizava um parto em bicorporeidade. O corpo dele estava na escola, mas ele atuava densificando o corpo espiritual em outro local. É claro que isso que ocorreu mais de uma vez, para as pessoas que constataram, dizer, mas como é que pode? Isso é uma coisa impossível. Mas na verdade acontecia, né? Tem um caso que é narrado na biografia dele muito curioso, que é quando ele faz um parto desse e o esposo da mulher que estava tendo muita dificuldade no parto morava num sítio, e daí para ele chegar do sítio na escola que Eurípides dava aula, para levar ele lá, Eurípides, pela mediunidade que tinha, percebeu o que estava vendo, desdobrou-se em termos de bicorporeidade, fez o parto e voltou para a escola. Quando o marido chega lá, naquele estado de agonia, para que ele fosse logo, ele diz, calma, já está tudo certo, o parto já foi feito. E eles dizem que um desses casos, o marido não acreditou, disse, eu não acredito, o senhor vai ter que ir comigo lá. E na verdade ele foi, porque o esposo estava muito agitado, e quando chegou lá, constatou que a esposa já tinha tido filho, e ela agradecendo a Eurípides, porque Eurípides já tinha ido lá fazer o parto. Então, esses fatos que tem na biografia de Eurípides e que são verídicos, é uma constatação desse poder que o corpo espiritual associado aos fluidos, em certas pessoas que têm essa faculdade mediúnica, realiza, mas que não são nada fora das leis naturais, leis essas espirituais. Pois não, à vontade. O espírito sair, tem que ter uma pessoa para auxiliar nesse parto, ou é o próprio espírito que vai fazer? No caso de Eurípides, ele mesmo, sozinho, em termos físicos, realizava. Claro que ele tinha amparo à assistência espiritual, mas tudo era feito por ele. Porque Eurípides tinha uma série de faculdades mediúnicas que são singulares, que raríssimas pessoas tinham. Essa mesmo, da bicorporeidade, é uma faculdade mediúnica rara. Poucos os registros daqueles que tinham essa faculdade comprovada. Porque é uma faculdade onde o espírito, apresentando-se em outro lugar, atinge um nível de materialização, de intervir nas coisas físicas. Porque, veja, na dupla vista ou na vista psíquica, quem vê é o espírito, mas ele não se materializa naquele lugar onde ele está vendo. Ele vê, através do corpo espiritual, algo que está fora do local onde o corpo dele está. Mas ele não atua interferindo no campo físico. Enquanto que na bicorporeidade, ele atua e interfere no mundo físico, mesmo não estando lá, fisicamente falando. Esse é o diferencial. E é por isso que essa faculdade ela é rara. É muita evolução. No caso de Eurípides, era, sem dúvida nenhuma, resultado das aquisições espirituais e da evolução que ele já tinha atingido. Mesmo ele tendo tido todo um passado antes de conhecer o Espiritismo na Igreja Católica, mas ele trazia as aquisições e possibilidades espirituais inerentes a ele. Porque ele só conheceu o Espiritismo em torno de 20, 21 anos de idade. Porque antes ele era um católico ferrenho, daqueles católicos que fica ajudando o padre na igreja e que trabalhou como coroinha, como auxiliar do padre e tal, né? Então vamos continuar aqui. Na dupla vista ou percepção pelo sentido psíquico,
ele não vê com os olhos do corpo. E realmente, os olhos do corpo estão onde o corpo está. O espírito foi para outro lugar. Se ele está vendo algo em outro lugar, ele não pode estar vendo com os olhos do corpo, né? Então, ele não vê com os olhos do corpo, embora muitas vezes, por hábito, dirija o olhar para o ponto que ele chama a atenção. Vê com os olhos da alma, e a prova está em que vê perfeitamente bem, com os olhos fechados, e vê o que está muito além do alcance do raio visual. Então, nesse fenômeno de dupla vista, a pessoa está no estado de transe ou de semitranse, e espiritualmente ela vai para outro lugar. Só que no outro lugar onde ela vai, a visão dela é muito melhor do que quando ela está no corpo. E aquilo que ela vê é algo que não está limitado aos olhos, como a gente, quando está dentro do corpo, está. Que as possibilidades estão todas bem oclusivas, toda bem ligadinha ao campo visual nosso. Essa é a diferença. Embora o espírito se encontre preso ao corpo pelo perispírito, não se lhe acha tão escravizado, que não possa alongar a cadeia que o prende e transportar-se a um ponto distante, quer sobre a terra, quer no espaço. Então, esses estudos que a doutrina espírita nos apresenta sobre o corpo espiritual, sobre essas possibilidades, nos ajuda a enfatizar muito aquilo que é a realidade. Qual é? A plenitude dos sentidos e das percepções que nós temos é do nosso espírito, não é do corpo. O corpo é apenas o veículo, o instrumento, que quando tem algum dano, algum desequilíbrio, atropela as percepções do espírito. Mas o espírito continua tendo suas percepções originais e plenamente ativas. Mas, por exemplo, quando alguém perde a vista, por exemplo, em um acidente, a vista física, ela não perdeu a vista psíquica e espiritual. Mas o que é que houve? A imperfeição, ou uma doença, ou problemas ligados ao corpo físico, impediu que o espírito continuasse durante aquele tempo com as possibilidades de percepção que tinha. Mas o que a gente, como eu estava dando destaque, o que a gente tem que estar bem atento é esse fato de que, olha, a realidade única e plena da vida é a espiritual. E durante a encarnação a gente utiliza um instrumento que é o corpo, submetido às imperfeições, limites e doenças que esse corpo vem apresentar, sem com isso o nosso espírito ser atingido por aquelas limitações que só são do corpo, não é do nosso espírito. Então, não se acha, embora o espírito se encontre preso ao corpo pelo perispírito, não se lhe acha tão escravizado que não possa alongar a cadeia. Alongar a cadeia aqui é no sentido de distanciar-se do corpo físico sem que tenha desencarnado, que é como acontece nesses fenômenos que citamos. O espírito vai exercer uma atividade longe de onde o corpo está, mas continua mantendo um elo que o prende ao corpo físico. Elo esse que, se fosse cortado, haveria a desencarnação. Repugna ao espírito estar ligado ao corpo, porque a sua vida normal é a da liberdade, e a vida corporal é a do servo, preso à gleba. Ele, por conseguinte, se sente feliz em deixar o corpo, como o pássaro em se encontrar fora da gaiola. Então, o nosso espírito, ele tem, assim, em termos de sentido espiritual profundo, o entendimento que está dentro de uma cadeia, enquanto a gente está durante a encarnação.
E é por isso que quando nós vamos dormir, mal o nosso corpo vai se entorpecendo em termos dos sentidos físicos, o nosso espírito já está indo embora. Bom quando vai para um bom lugar, né? Ruim quando vai para um mau lugar, ou com más companhias. Porque aí a gente vai ter pesadelos, sonhos ruins e vai, às vezes, acordar moído. Mas aqui uma coisa é certa: qualquer possibilidade que a gente ofereça, o nosso espírito está fugindo de perto do corpo. Porque para ele o corpo é uma prisão mesmo. Como aqui é colocado, a vida corporal é a do servo preso à greba, forçado a um trabalho que não vê a hora largar. Tem-se então o fenômeno a que se dá o nome de emancipação da alma, fenômeno que se produz sempre durante o sono. De todas as vezes que o corpo repousa, que os sentidos ficam inativos, o espírito se desprende. Em diversos estudos que a gente teve aqui, desde o livro Céu e Inferno, que eu não sei porque várias vezes a gente andou tratando da questão de desdobramento, velho. Acho que também no livro Os Mensageiros, né? Porque também tinha muitas partes lá referentes a desdobramento. E nessa parte também do livro A Gênese é reforçado as considerações sobre o fenômeno da emancipação da alma ou do desdobramento. Todas as vezes que o corpo repousa, que os sentidos ficam inativos, o espírito se desprende. Então, o desprendimento do espírito do corpo é com todos e é em todas as noites. Agora, se desprendido do corpo, o espírito vai ficar preso a reminiscências, a lembranças mentais do que ele passou durante o dia, é uma circunstância. Se ele vai conseguir distanciar-se do corpo para ir a ambientes espirituais de estudo ou de ajuda que ele seja chamado a compartilhar, é outra possibilidade. Mas que ele, espiritualmente falando, o corpo perdeu o impacto das linhas de força que prende ao físico, o espírito está saído. Agora, às vezes, pois não, à vontade, pode intervir à vontade. Esse espírito esclarecido, se ele for esclarecido, ele fará o mesmo procedimento. A diferença que realmente estabelece alterações de procedimento não é exatamente o esclarecimento, mas a vivência do esclarecimento. Porque se dá o seguinte: o que vai ter mais impacto e força sobre o espírito são os hábitos, os condicionamentos, aquilo no qual ele se preocupa mais durante o dia. Então, se a pessoa é bem esclarecida sobre o mundo espiritual, sobre sono, sobre desdobramento, mas ela tem uma vida na qual os cuidados e as ansiedades com o mundo material, ela direciona todas as energias dela em cuidado. O impacto emocional do dia dela atropela possibilidades que o conhecimento que ela tem poderia oferecer. Porque aí ela vai muitas vezes se desdobrar mais para ter recordações das preocupações do dia a dia. A pessoa muitas vezes vai sonhar que está trabalhando de novo, porque passou o dia tão preocupada com aquele trabalho que quando olha vai dormir e continua trabalhando, espiritualmente falando. Ela está ali de novo. Por exemplo, uma mulher que trabalha costurando durante o dia todo e muito preocupada com a costura, e de noite vai dormir e está costurando de novo. E aí muitas vezes quando acorda vai ter até a impressão de estou morta. Nem para dormir eu descanso do trabalho.
Ou até mesmo a dentista, né? Que passa o dia todo trabalhando muito e de noite vai continuar sonhando que está tratando os dentes dos outros. Isso é outro problema. Nem de noite eu descanso. Então, realmente, o impacto maior é os condicionamentos, a atenção que a pessoa deu durante o dia. É por isso que, independente de atividade, de trabalho que a pessoa faça, ela pode, e o espírita ele é muito alertado sobre isso, fazer de forma desprendida, fazer e trabalhar de forma, diríamos assim, até como se fosse meditativa, aonde ela não tem uma carga de desgaste emocional e mental, porque faz aquilo de uma forma leve. Então isso tudo também vai ajudar no desprendimento, no desdobramento, está mais vinculada a objetivos espirituais. Nesses momentos, ele vive da vida espiritual, enquanto que o corpo vive apenas da vida vegetativa. Acha-se em parte no estado em que se achará após a morte. Percorre o espaço, confabula com os amigos e outros espíritos livres ou encarnados também. Então, é por essa e por muitas outras razões que muitas pessoas desencarnam e não sabem que desencarnaram. Né? Porque se durante a noite, quando a gente vai dormir, a gente tem uma série de experiências que se assemelham à desencarnação, como é que quando você estiver desencarnado você vai ter certeza se você desencarnou ou não? Para muitas pessoas é difícil, porque elas estão naquele sentido que aqui é bem comparado com você estar no desdobramento. A questão é esse desdobramento que não acaba nunca, né? E aí a pessoa começar a colocar os pés no chão, né? E dizer, oxente, e é assim, é? Eu me lembrei agora que eu vi no Instagram a propaganda do filme Nosso Lar 2, né? Que deve estar perto de ser concluído, que é Os Mensageiros. E aí, inclusive, a telazinha que colocaram no Instagram é assim, sabe? Nosso Lar 2, embaixo do nome Os Mensageiros, que é baseado no livro Mensageiros, o novo filme que está saindo aí. E eu me lembrei porque um dos últimos filmes espíritas que saiu foi aquele baseado no livro de André Luiz, E a Vida Continua, que eu achei muito bom. Dos filmes que eu assisti, desses filmes espíritas, para mim foi o que mais impacto causou. Talvez pelo momento existencial, como se diz, e pelo envolvimento, pelo menos eu vi um nível de envolvimento emotivo que eu não consegui separar, porque Nosso Lar me parece assim relativamente seco. Fora aquela primeira parte que causa impressão, que é a do umbral, mas depois parece uma coisa assim tão variada o que ocorre, pelo menos que não me prendeu emotivamente. Mas já no filme A Vida Continua, tem algumas partes ali bem interessantes. Uma, inclusive, ligada a isso que a gente está comentando aqui, que é aquela quando Evelina e Ernesto desperta num hospital, no mundo espiritual. Eles haviam morrido na Terra, num hospital durante uma operação. Todos os dois iam se submeter a uma operação difícil e desencarnam durante a operação. Só que despertam no hospital e têm a nítida impressão de que não houve morte física. Por outro lado, eles eram católicos e a noção de vida espiritual era muito restrita. Então, quando eles se descobrem no hospital, eles dizem, oxente, mudaram o quarto, botaram a gente em outro quarto e nem disseram a gente, como eles tinham se submetido a uma cirurgia com anestesia geral, etc., a possibilidade havia, né, de botar em outro quarto. Mas depois começaram a ver um bocado de coisa diferente e dizer, mudou aqui as coisas, cadê o telefone?
porque não tinha telefone. E aí eles começam até a desconfiar que foram internados no hospício, no hospital de doidos, era menino. O que foi que botaram? Aqui não tem, a gente não pode falar com ninguém de fora, não tem telefone, né? E a gente, que história é essa? E aí depois tem aquela parte, a última que eu chamo a atenção, que é quando eles começam a ouvir zoada dentro do hospital de que eles poderiam estar mortos, de que aquilo ali era um hospital, mas para a gente que passou para o outro lado. Eles começam a ouvir esses boatos lá, né? E eles começam a dizer, e esses boatos aqui? E aí tem um momento em que eles saem do hospital, os dois, Evelyn e Ernesto, e dizem, mas vejam, a gente não pode ter morrido. E aí Evelyn bate até com o pé no chão, né? Tá vendo isso aqui? Isso aqui é sólido. Eu estou batendo com o pé aqui. Então, essa dificuldade grande que muitas pessoas têm, de depois da desencarnação, achar que aconteceu alguma coisa esquisita, mas morrer não morreram, não. Então, por exemplo, voltam para dentro das casas onde deixaram viúvos e viúvas, e não entendem, houve umas coisas diferentes, mas não entende que aquilo tenha sido morte, não. Porque a questão toda é que foi muito tradicional na igreja, e ainda é nos dias de hoje, que morreu, acabou. Eu não conto às vezes que minha mãe, quando estava encarnada, dizia isso a mim, mesmo depois de conhecer o Espiritismo, de ter ido para centro espírita comigo. Mas ela, como era muito católica e tradicional, dizia, olha, morreu, acabou, não tem isso. Então veja, quem tem um sentido desse, se percebe no mundo espiritual com o corpo, ele vai achar que morreu? Pode acontecer uma coisa, eu não sei o que foi, mas morreu, não morri não. E de fato, espiritualmente falando, não morreu. E aconteceu alguma coisa muito, muito esquisita. Então é isso. Vamos aqui continuar com o próximo slide, que a hora vai avançando. O laço fluídico que o prende ao corpo só por ocasião da morte se rompe definitivamente. Enquanto o corpo vive, o espírito, a qualquer distância que esteja, é instantaneamente chamado à sua prisão, desde que a sua presença aí se torne necessária. Isso aqui é importante para que a gente não tenha certos medos que são possíveis de ocorrer em certos desdobramentos quando a gente vai dormir. Porque eu não sei se alguns de vocês já teve esse tipo de experiência de sono, que eu já tive, ou de sonho, de estar num sonho e dizer, eu quero acordar, e não conseguir acordar logo. E ficar agoniado, principalmente quando não é um sonho bom, né? E a pessoa diz, eu quero acordar, até que acorda. Na verdade, se a conscientização do que a gente está compartilhando agora estiver bem certa, a gente não vai ter medo nenhum de não acordar. Porque, na verdade, esse laço que prende o espírito ao corpo, ele só se rompe na plena desencarnação, no desligamento do corpo físico. Não faz sentido nenhum se ter dúvida de que a pessoa pode, como dizem de uma forma até engraçada, morrer dormindo. Na verdade, você dormindo, você não morre, não. Ou você morreu ou está acordado, né? Eu me lembro quando saiu até um comentário irônico aqui, que foi de um pronunciamento na Câmara de Vereadores aqui de Caruaru, não foi? Há uns anos atrás, quando disseram que fulano de tal foi dormir e acordou morto. E aí disseram, ele acordou morto, está complicado, né? Mas na verdade é que, se a gente tiver com a consciência calma, a gente pode ter certas experiências de desdobramentos que vão aprofundar muito mais ainda a consciência de imortalidade quando a gente acordar.
Que aí a gente começa a ter uma nitidez mais clara, mas veja, e realmente, eu não tive medo e acordei. Pois não. À vontade. Porque é muito angustiante, não é? Essa parte que vivemos quando estamos dormindo, quer acordar, então a gente quer quebrar aquela barreira de acordar. A causa maior é justamente a ignorância do Estado e o medo da morte, entre aspas, que não foi devidamente trabalhado. Então, a primeira coisa, o fato de não ter tido esclarecimento, esse esclarecimento que a gente está compartilhando agora, a gente pode ter lembrança dele durante um desdobramento e já se acalmar. E muita gente não teve nenhum esclarecimento. Então, quando junta com o medo de que aquilo ali possa ser morte, e que significaria acabar a vida, que na verdade não acaba, ele deixa a pessoa agoniado. Ah, não, eu quero acordar logo e quero acordar, e aí, nesse impacto, nessa agonia, de fato acorda. Também, se não acordasse, já estava desencarnado. Não há dúvida. É isso, está chegando a hora de nós encerrarmos essas considerações. Ainda tem alguns slides nesse tema para a gente fechar na próxima semana. Então vamos elevar o pensamento ao alto em prece.